Olá, professor! Olá, professora! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Matemática em Prática. Atendendo aqui a um pedido de um de nossos ouvintes, foi pedido aqui que nós fizéssemos uma atividade especial para a função exponencial. Gente, muito legal aqui, eu agradeço a confiança e o pedido eh, dessa atividade. O nosso canal é para isso mesmo, esse é o nosso objetivo, é ajudar você, professor, você, professora, a ter uma atividades com base pedagógica, com base experimental, né, para que você possa utilizá-la na sala de aula com uma certeza de que você pode confiar que você vai ter um resultado satisfatório, ok? Essa atividade ela foi pensada através da engenharia didática, tá? E também usada a metodologia ativa. Ela é uma atividade assim, uh, bem movimentada. Tem que ter ali realmente tem que ganhar a atenção ali dos alunos e o envolvimento deles para que possa ser desenvolvida essa atividade aqui com certa tranquilidade, tá? Vocês vão ver aqui ó, os objetivos, né, da atividade. Aqui compreender o conceito da função exponencial, identificar e analisar as propriedades das funções exponenciais, resolver problemas que envolvam funções exponenciais e utilizar a tecnologia como ferramenta de aprendizagem. É bem interessante mesmo essa atividade, eu vou estar detalhando ela aqui para vocês darem uma boa verificada aqui, que realmente essa atividade em particular, mesmo ela estando já totalmente pronta, né, ela está pronta, você pegar e levar lá para a sala de aula. Se você já domina o assunto, sem problema. Mas realmente eu recomendo que você dê uma olhada nela primeiro, dê uma verificada, principalmente na parte da resolução de problemas, porque nós colocamos uma atividade para você resolver ela num software de planilha eletrônica, tá? Então, de repente, esse da planilha eletrônica, se não for possível fazer em sala de aula, você pode deixar como tarefa para os alunos. Você vai ver que é bem interessante. E é interessante também porque você vê a aplicação daquilo que você está aprendendo. Ali nessa questão da função exponencial, você não vai ficar só ali nos cálculos, só ali no algoritmo, só na parte algébrica. Aqui é uma atividade que vai fazer com que o aluno passe por todas essas etapas, mas principalmente aqui a ênfase na parte de resolução de problemas, tá, gente? Vamos dar uma verificada aqui. Tá aqui os materiais, nada de extraordinário. Se você tiver um projetor em sala de aula, ou se os alunos tiverem acesso a um tablet ou um computador em sala de aula, perfeito. Melhor ainda, tá? Mas se não tiver, também não tem nenhum problema. Dá para ser resolvida e, como eu falei, nessa parte da planilha eletrônica, eles podem fazer isso como tarefa, tá? Então, ali a primeira parte, você vai estar apresentando o conceito de função exponencial e suas propriedades básicas para os alunos, tá? Nada também excepcional. É uma parte que você vai estar fazendo a apresentação, a exposição, né? Uma parte expositiva, para chamar a atenção deles e explicar para eles como que vai funcionar essa atividade. Peço aos alunos que observem também os exemplos de funções exponenciais apresentados. Você pode colocar na lousa ali, já fazer algumas atividades, só para eles verem, né, realmente qual é o objetivo, o que você está esperando deles, né, na hora da resolução dessas funções exponenciais. Ok? Explique que durante a aula eles irão trabalhar com exemplos e problemas que envolvem as funções exponenciais. E aqui então eu já começo com as atividades. Então faz toda aquela parte de introdução, né? O professor vai chamar a atenção do aluno, vai trazer ele lá, vai fazer mostrar para ele o que é esperado dele, mostrando ali, provavelmente é sempre necessário, gente, fazer uma revisão aí
daquelas propriedades da potenciação, tá? Eu, pelo menos, na minha experiência, pelo que eu tenho visto, sempre ao apresentar aqui a função exponencial, eu dou uma retomada lá nas propriedades da potenciação para dar uma reforçada e auxiliar aqui na resolução das funções, tá? A atividade aqui, a primeira atividade, você vai explicar para os alunos, a função é uma função em que a variável independente está no expoente, e entre os valores, a base é elevada a uma potência com uma variável, tá? Forneça exemplos de funções exponenciais simples, ok? Como y igual a 2 elevado a x, ou y igual a 3 elevado a x, e peça aos alunos para determinarem os valores de y quando x for igual a 0, x for igual a 1, x for igual a 2, tá? Então eles já vão ali se acostumando com a nomenclatura de uma função exponencial. Peça para os alunos que eles criem o gráfico das funções exponenciais dessas que foram dadas e observem a forma das curvas. Então, ali provavelmente, lógico, né, fazendo parte aí da sua introdução, vai ter que ter a sua intervenção aí, de repente você fazendo um deles, né, faz da função y igual a 2 elevado a x, e depois pede para que eles façam da função y igual a 3 elevado a x. Seria o mais prático aí, tá, gente? Então vai dar uma verificadinha para ele ver, né, para eles verem qual que é o formato do gráfico de uma função exponencial. Aí depois explique que as propriedades das funções exponenciais, elas estão incluindo aí um crescimento exponencial. A função exponencial cresce muito rapidamente, aumentando de forma mais acelerada quanto maior for a base. Então a função y igual a 2x, ela cresce mais rápido que uma função y igual a 1,5 elevado a x. Tá? O valor inicial, o valor da função quando x igual a 0 é sempre 1, pois qualquer número elevado à potência 0 é igual a 1. Tá? Então veja, você vai ter que fazer praticamente, né, você vai fazendo ali aos poucos uma revisãozinha das propriedades da potenciação, se você não fez lá no começo. Eu costumo fazer no começo. Eu já faço primeiro uma revisão das propriedades e depois eu entro na parte da função. Vai ter que explicar para eles, né, o que é o domínio, a imagem. Né, o domínio de uma função exponencial é sempre todos os números reais, enquanto a imagem é sempre maior que 0. Então, com o gráfico pronto, você consegue ir fazendo essas observações para os alunos. Tá? Propriedade da potência, então você vai fazer ali no decorrer dessa revisão aí sobre potência. Se você não fez antes, vai ter que fazer agora e já ir mostrando para eles, né, algumas propriedades, a propriedade da multiplicação de potências com mesma base, divisão de potências com mesma base, e assim vai. Tá? Peço para os alunos resolverem exercícios sobre função exponencial, suas propriedades básicas. Né? Então está aqui alguns exercícios, são exercícios de baixa dificuldade nesse início, né, gente? Então, umas atividades mais tranquilas para eles se acostumarem. Existem vários exercícios aqui nessa atividade aqui, está incluído vários exercícios de resolução da parte algorítmica, e você tem também exercícios na realização de problemas envolvendo a função exponencial, que a gente vai ver já já, tá? Então tá aqui alguns exercícios só para dar uma confirmada se está tudo certo, se está todo mundo acompanhando. São exercícios extremamente fáceis, mas que vai ser bom para você ir sentindo se os alunos estão te acompanhando. Né? Para não começar uma coisa muito, muito complicada, principalmente quando a gente vai falar dos gráficos, eles acham isso muito complicado, né, de fazer. Então, de repente, essas atividades mais fáceis vai tirar o preconceito deles e abrir eles para as próximas atividades, tá? Então, aqui uma atividade prática em grupo, né? Dividir os alunos em grupos de até 5 pessoas, explique para cada grupo que deve criar uma planilha eletrônica que mostre a evolução de uma população de bactérias
ao longo do tempo, utilizando uma função exponencial. Essa atividade é bem interessante, bem legal mesmo. É aquilo que eu falei. Se você não tem condições de fazer isso em sala, se não tem acesso, de repente até pelo celular, o aluno consegue fazer ali no celular mesmo, né? Basta ele entrar numa planilha eletrônica, né? Se ele tiver ali talvez nem precise de internet, ok? Então dá uma verificada isso com seus alunos. Dá para ele fazer até sem internet, ele consegue fazer ali no aplicativo de planilha eletrônica, tá? De repente você fazer a construção dessa planilha junto com ele. E eu deixei aqui passo a passo, eu tenho aqui um passo a passo para a criação da planilha. Tá aqui, ó, passo a passo para a criação da planilha eletrônica, tá? Isso você pode passar para o aluno ou não. De repente isso aqui pode ficar só para você poder explicar para eles. Você passa para eles, né? Explica como que faz. E eles podem fazer isso no celular ou fazer isso como uma atividade em casa, tá? Então ele mostra aqui como você fazer, criar as colunas, os dados em cada coluna, né, o que você vai ter. É lógico que você precisa ter alguns dados, né? Tem que ter tempo, né? Se você está falando ali sobre bactérias, né? Você tem que ter o tempo que você está querendo calcular, a quantidade inicial de bactérias, para você poder calcular a quantidade final ou a quantidade num determinado período de tempo. Tá? Então dá uma atenção nisso. E qual é o índice ali, né? O quanto a sua a porcentagem, né? A gente costuma falar sempre em porcentagens de crescimento ou decrescimento do que você está calculando ali, tá? Então, se for em porcentagem, lembre-se de colocar sempre em decimal, tá, gente? Não dá para colocar ali na forma de porcentagem. Não use dessa forma, tá? Use na forma de porcentagem, coloca na forma de decimal, tá bom? Eu deixei aqui, ó, tá aqui a funçãozinha exponencial, né? Pode partir dessa função aqui, tá? Mas lógico, tem que dar uma analisada em cada um dos exercícios para ver o que está sendo pedido, né? Para ver se não vai ter nenhuma alteração. Eu acredito que não, que dá para utilizar, né? Se não todos os exercícios, pelo menos a maioria deles, só com a fórmula aqui, tá? Então, o número total, por exemplo, está falando lá das bactérias, né? É o exemplo que está sendo dado aqui. É uma quantidade de bactérias, tá vendo? Então, você quer saber a quantidade de bactérias num determinado intervalo de tempo ou no final. Então, aqui vai ser igual a quantidade inicial de bactérias vezes 1 mais, aqui você vai pôr o valor da porcentagem em que está sendo feito o crescimento, né, dessas bactérias, tá? 1 aqui é só para você ter como a origem, né, uma unidade, né, que você está iniciando ali a contagem, tá? E o T aqui, ó, é o tempo que você está trabalhando com essas bactérias. Então, por exemplo, você quer saber se o crescimento dessas bactérias em 1 hora, em 2 horas, né? Então, você vai colocando o tempo, você coloca aqui, tá? E aí você consegue calcular o crescimento exponencial dessas bactérias. E ao fazer o exercício anterior que fez lá do gráfico, dá para você mostrar para o aluno, né, como que esse crescimento é rápido, né? Tá? É importante que ele perceba isso. Ok? Então tá aqui, tudo aqui explicadinho, né? De repente você julga se é necessário você passar isso para o aluno ou você explica para ele. Dar a atividade aí toda, né? É você que sabe. Então tá aqui a forma que eu fiz um exemplo, tá? Tem um exemplo aqui de cálculo, tá bom? Aqui, ó, ele tá colocando, tá vendo? A porcentagem de crescimento de uma quantidade de bactérias. Então ele tá mostrando aqui, ó, sempre coloque na forma de decimal, tá bom? E aqui ele foi feito um cálculo aqui, ó, tá? Uma partilha aqui, bactéria após 5 horas, ó, tá vendo?
Então é interessante, aqui tem um exemplo feito, que é um exemplo que você pode fazer isso com seus alunos, ok? Isso vai dar tudo aquele gosto, aquele gostinho para eles, né, de que, pô, eu tô aprendendo alguma coisa que realmente eu posso usar, né? Aqui tem 5 exercícios contextualizados de função exponencial, tá? Para eles usarem para fazer a atividade lá no programa de planilha eletrônica, tá? Isso aqui eu recomendo se você não tem acesso, né? Se na escola você não tem acesso a um computador, ao tablet, ou o próprio celular não está conseguindo fazer, então você pode utilizar isso aqui como uma tarefa, uma atividade para ele fazer em casa e trazer ela pronta, tá? Mas é bem interessante e é importante que depois você faça, tá aqui na parte de baixo, uma discussão e uma análise dos resultados de cada um deles, tá? Então são 5 exercícios aqui, né? Contextualizados, com coisas ali que são visíveis, são perceptíveis, são do dia a dia, tá bom? E aí eles vão discutir aquilo que eles encontraram, como que eles fizeram, se a fórmula deu certo, se teve que fazer alguma alteração na fórmula e assim por diante, tá? Então cada grupo aqui vai apresentar sua planilha e explicar como chegou aos resultados. Aqui ele está sugerindo que seja feito em grupo, ok? Mas se não for feito em grupo, pode ser feito individual também. Você pode escolher alguns alunos, né, para apresentarem os resultados, ok? Estimular a discussão, tá, na sala de aula sobre a resolução desses exercícios. Foi fácil, não foi fácil? Foi fácil identificar cada um dos valores, se não foi, qual é a dificuldade que os alunos estão tendo, para que você possa intervir, ok? Faça perguntas, né, que ajudem a consolidar esse conceito de função exponencial e sua aplicação em diferentes situações, ok? Isso faz parte da engenharia didática, então é bem interessante essa parte de discussão, porque você tira dúvidas e você consegue perceber no grupo se esse assunto foi bem compreendido, tá? Então dê bastante atenção a isso aí. Aqui eu deixei aqui uma conclusão, encerra a aula resumindo os principais conceitos e propriedades das funções exponenciais, né? Então você pode ali fazer uma parte mais expositiva, né? Logo no final, só para finalizar, né? Depois dessa discussão que foi feita na resolução. Então ela vai ser ali o fechamento todo, tá? Não esqueçam de fazer esse fechamento, ok? Tem mais algumas coisinhas aqui sobre as funções exponenciais. Aqui eu deixei propriedades importantes. Eu fiz aqui uma observação, né, sobre algumas propriedades mais importantes que você vai ter que usar aqui nessas atividades, ok? Então tá aqui, é bom dar uma lida. Essa é uma atividade que está prontinha, mas é interessante que você precisa se apropriar dela. Você precisa pegar essas atividades, dar uma estudada, dar uma lida, uma boa lida. Essa parte das planilhas, vai lá na planilha, faça pelo menos uma atividadezinha para você ter, né, o domínio sobre isso e saber do que você está falando, ok? Para você poder discutir também com os alunos. Aqui no finalzinho deixei mais 5 exercícios envolvendo a função exponencial com nível baixo de dificuldade, tá bom? Tem aqui mais algumas atividadezinhas aqui, que aqui você pode ver, né, o melhor momento, tá, para você utilizar elas. De repente essa aqui já pode ficar mais logo depois da primeira parte lá que você já explicou a função exponencial. Aqui acho que já daria para trabalhar com ela e trabalhar as planilhas já no final, né? Porque nas planilhas, gente, veja bem, na própria planilha, nesse aplicativo de planilha eletrônica, você consegue fazer o gráfico automaticamente, tá? Então dá uma verificada. Eu não coloquei aqui da parte dos gráficos, mas seria interessante você fazer o gráfico. Ficaria como um desafio aí para os alunos naquela atividade lá anterior que ele ia fazer na planilha eletrônica, e tem lá, agora que eu não vou conseguir fazer,
mas seria importante que se você pegasse no Excel aí, ou numa outra um aplicativo de planilha eletrônica, e você configurasse para já fazer automaticamente o gráfico, tá? Então daria para fazer algumas análises bem interessantes com os seus alunos. Aqui tem mais, aqui exercício contextualizado, função exponencial, né? Essa atividade aqui foi feita para alunos do primeiro ano do ensino médio, mas seria bem interessante você fazer como revisão com outras turmas, tá, gente? Então não tem nenhum problema. Em um experimento aqui, tem aqui ó, 5 atividades, ok? Você pode fazer também aqui como planilha, mas você pode resolver isso no caderno mesmo, só para eles ver se eles estão ali afiados nessa parte da resolução e se memorizaram bem e entenderam aquela formulinha principal lá da função exponencial, tá? E finalizando aqui, mais um pouquinho de atividades. Aqui é para você, essa última atividade aqui, ela é uma atividade que você pode utilizar como uma avaliação pessoal sua ali, para você ver se realmente o assunto está bem tranquilo. E aqui você já consegue tirar deles se eles conseguiram, se eles conseguem identificar e analisar as propriedades das funções exponenciais, que eu acho que é importante para eles, né? Saberem identificar e analisar as propriedades aqui das funções exponenciais, tá? Então essa atividade aqui, ela está num nível fácil, mas importante, e para eles terem bem claro na mente deles essa parte das propriedades, tá? Então pode ser uma forma de você fazer uma avaliação com eles, né, em sala de aula. Ok, gente? Gente, esse foi a atividade desse nosso vídeo. Agradeço a você que esteve aqui conosco. Quero chamar a sua atenção aí, pediu muito o seu apoio, você dando o like aqui no nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e apertando ali o sininho das notificações para você receber os nossos novos vídeos. Quero reafirmar que as atividades que nós disponibilizamos são todas gratuitas, tá? Não é solicitado nenhum tipo de tomada de dados ou de pagamento sobre as nossas atividades, tá? Tem nossa marquinha d'água nas folhas, ok? Tem aqui o nome do canal, Educação Matemática em Prática, tá aqui o nosso link, né, do nosso canal no YouTube. E eu peço que vocês divulguem para que a gente possa ter mais professores aqui se beneficiando, mais professores participando conosco, e assim o canal possa crescer, ok? Nessa primeira fase do nosso canal, queremos ajudar aí o máximo de professores possíveis com as nossas atividades, ok? Vou deixar essa atividade aqui, gente, eu vou deixar ela disponível na parte aqui de comentários, ok? Vou deixar ela lá, o link, você clica no link e baixa para você o computador, para o seu computador, ok? Não deixe de se inscrever no canal, tá certo, gente? Obrigado, professor, obrigado, professora, uma boa aula para você e um bom proveito dessas atividades.